Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, em inglês faz barraco com classe, né, gente? Vamos falar sobre Casamento às Cegas Reino Unido, parte 2. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Poxa, tá esperando o quê? Se inscreve. A gente quer também agradecer, inclusive, todo mundo se inscreveu nessa semana, porque a gente alcançou 1000 inscritos. Obrigada, pessoal. pessoal. Essa semana, né? A galera que vem se inscrevendo. Verdade. A gente quer agradecer todo mundo. Batemos as metas, então é possível que agora que você clicou nesse vídeo já apareceu aí uma propaganda no início. Mas se você não se inscreveu, se inscreve. Aperta o inscreva-se e toca o sininho tadinho para receber notificações de vídeos novos. Você também já pode se tornar membro aqui do canal. Verdade. Não tem nada lá, mas você já pode se inscrever. É, exatamente. O dia que tiver, você vai estar lá. É, entendeu? Pensa isso no investimento. Exatamente. E a gente vai falar então sobre a segunda parte, né, do Casamento às Cegas Reino Unido. A gente tem um vídeo aqui da primeira parte. E o que tem nos nossos vídeos de Casamento às Cegas, Ana? Spoiler! A gente vai tentar dividir também como casais, como a gente vem fazendo, né, nos vídeos do Casamento às Cegas. Pra tentar não embolar muito a cabeça do povo. Pra tentar não embolar muito a cabeça do povo. Se tudo der certo, vai ter a fotinho da galera aqui do lado, porque a gente viu que vocês gostaram quando a gente colocou isso no vídeo do Casamento às Cegas México. Então aproveita, se você não assistiu também o vídeo do Casamento às Cegas México, vai lá e assiste, porque tá bem legal. Tem 1 hora de vídeo lá. Um resumão de 1 hora, juntando tudo quando foi episódio. E no vídeo de hoje a gente vai falar então do 5º, 6º, 7º e 8º episódio. Vou começar logo puxando o Matt Willis. Quem é Matt Willis? O apresentador. Por quê? Porque tem ali uma brincadeirinha que foi feita que eu não sei se todo mundo sacou. Um dos caras brinca com o Matt Willis quando ele fala que foi conhecer a sogra, porque ele fala que a sogra falou que preferiu o McFly. Ele fez essa piadinha porque o Matt Willis foi de uma banda, de um grupo inglês chamado Busted. E aí você tinha o McFly também, que era um grupo pop teen britânico, por isso que ele fez essa piadoca aí. Então, se você não pegou a referência, tá explicado pra você. Outra coisa também que a gente vai dizer é que o Aaron continua sendo o coadjuvante com mais participação numa edição de Casamento às Cegas, né? Conseguiram meter o Aaron em tudo quanto é canto. Ele virou o melhor amigo do protagonista em todos os episódios. Inclusive nessa segunda parte vai aparecer pra chuchu. E aí vamos logo falar sobre Sabrina e Steven, porque não tem muita coisa a falar sobre Sabrina e Steven, a não ser que ele tem um gosto muito estranho pra sungas de banho, né? Verdade. Gente, o que foi aquilo? Eu queria ter conseguido ler o que estava escrito no bumbum, que tinha uma coisa, pararam, tinha uma coisa escrita no bumbum. Se você conseguiu ver o que estava escrito ali, escreve pra mim que eu tô super curiosa, porque além de ser absurda aquela sunga, ainda tinha um troço escrito no bumbum. Não sei se era honey, alguma coisa assim, eu não sei que consegui ler. Mas se você conseguiu, escreve aqui pra gente. E tem gente que ainda critica quando o homem usa blusa de super-herói, né? É verdade. Mas de qualquer forma é um casal que tá muito harmônico, eles estão se dando bem. Não houve grandes atritos quando conheceu as famílias. Parece que todo mundo correu bem, tudo tá muito harmonia. Mas ela tava muito assustada, ela tava muito tensa quando ele foi conhecer a família dela, né? Eu acho que sempre quando vai conhecer a família é um momento de tensão, né? Sim, mas ela tava que ela não conseguia disfarçar a tensão que ela tava. Ela realmente estava muito preocupada com isso durante a conversa, inclusive ela estava bem tensa, né? Mas aparentemente deu tudo certo na medida do possível. Eu acho que de todas, se você pensar também assim, no episódio como todas as famílias, eu achei até que foi bem suave, bem tranquilo. Mas a irmã dela falou que tava bom demais pra ser verdade, né? Gente, assim, porque quando você encontra alguém que é tão assim, realmente desde as cabines, eles pareciam ter uma conexão absurda. Eles faziam as mesmas práticas de yoga, faziam lá o caderninho do perdão, faziam tudo parecido, tem uma rotina parecida. Aí ele até falou, a gente lê os mesmos livros, enfim, eles parecem realmente pessoas muito afins. E eles parecem também ter um estilo, acho que o grande drama deles é a questão dela morar na Irlanda e ele morar na Inglaterra. O que pra gente, talvez pra algumas pessoas não possa dizer muita coisa, mas é distante geograficamente falando. E aí, tanto que ela teve que pegar um avião pra ir lá, pra casa da família dela, apresentá-lo. Então, assim, a distância, a questão também do trabalho, né? Ela largou o trabalho dela pra entrar no programa, enfim, mas ela tá disposta a reconstruir a vida dela em Londres. Ele foi então encontrar os amigos dele e o irmão num bar. No início, os amigos e o irmão estavam com uma cara de que não tô levando nem um pouco de fé nisso. É verdade. Um amigo, inclusive, chega a falar na cara deles que acha a experiência uma coisa boba, mas no final
eles já estavam adorando a Sabrina, achando que vai dar tudo certo e torcendo para dar tudo certo. É um casal que você vê sparkles on the eyes. Ele está com os olhos, estão com os olhos brilhando. Sparkles. Tá. Né? Eles estão com os olhos brilhantes. On the eyes. Tá. Eles estão com os olhos brilhantes, entendeu? É muito bonitinho ver, eles estão com um sorriso na cara, um sorriso bobo, e os olhinhos brilhantes. E isso é uma coisa que é muito engraçado nessa temporada. Não, quer dizer, nesse Casamento às Cegas da Inglaterra. É você ver os casais muito apaixonados. Eu não vi isso metade no Brasil, infelizmente. Eu não vi em outros países. Eu vejo assim, um sentimento assim, quase que genuíno, cara. Eu não sei. Eu tô acreditando muito nesses casais. Corta pra semana que vem na Cláudia dizendo que é tudo um absurdo. Meu Deus, como é que poderiam me enganar assim? E aí, cara, a gente começa a ter aqui algumas coisas pra falar mais dos outros, mas seguindo a ordem, né, do que tem menos coisa pra falar, a gente tem a Maria e o Tom, né? A Maria, então, tem muita pouca coisa pra falar dela. O que a gente tem pra falar dela é que ela foi visitar, ele levou ele pra visitar a família dela, essas coisas todas, e que tá tendo ali uns conflitos culturais, de que, de certa maneira, ela tava esperando um marido provedor, e o Tom é um cara mais com uma visão moderna das coisas. Então ela ficou muito chateada porque ela se propôs a pagar um sorvete, e ele falou, tudo bem, valeu. Porque, assim, isso que é uma coisa, assim, que eu acho curioso nas pessoas, quando elas conhecem alguém de outra cultura, elas não se preocuparem, talvez, em pesquisar e compreender melhor essa cultura. É lógico que quando estavam dentro do experimento, não havia como fazer essa pesquisa. Ele estava sem internet, sem acesso ao celular. Mas, na medida que chegou lá, já dava tempo dele ter conseguido se ambientar um pouco. E parece que ele não tem a menor noção da cultura muçulmana. Gente, você está na Europa. Hoje a Europa ela está muito em contato com a cultura muçulmana. Tem muito muçulmano vivendo na Europa. E aí ele tem essa distância e essa percepção. Eu acho que ele é um cara assim que ele tem a mente um pouco mais fechada do que eu esperava. E aí eu acho que em alguns episódios ele vai demonstrar isso, quando ele fala sobre essa questão, né? Agora, ela havia falado nas cabines que ela queria um casamento tradicional. Talvez ele não tenha entendido o que isso queria dizer. Talvez ele pensou, então não vai rolar homenagem. Mas não era isso que ela quis dizer. Ela quis dizer tradicional mesmo. E eu acho que ele não conseguiu entender até onde que é esse tradicional. E quando eles começam a conviver, começa a perceber isso. E outro ponto é ele ter falado da carreira dela. Mas antes, só pra terminar aqui, ela fala também que não vai querer ajudar com hipoteca nenhuma. Ela não se sente confortável ajudando com hipoteca. E aí, falando sobre o Tom em si, né, fora tudo isso que a Ana já colocou, que ficou bem claro nos episódios, ele foi bem babaquinha quando foi se referir a... Quer dizer, ele não foi babaquinha quando ele falou, porque ele já falou reconhecendo que estava errado. Mas ele tinha uma visão muito babaca da profissão dela, porque ele achava que a profissão de maquiadora não era uma profissão muito séria. Ele achava, inclusive, que era uma profissão que envolvia pessoas superficiais, porque ele entendia apenas como uma situação da pessoa que se preocupa apenas com a aparência. E não entende que é uma questão tão simples assim, né, e tão superficial em si. Outra coisa sobre ele que vale a pena falar é que quando ele foi conversar com a mãe da Maria, meu Deus, como ele suava, né? Nossa, ele passou um aperto ali, assim, né? A câmera consegue pegar claramente as gotas de suor saindo da testa dele, ele enxugando e o suor escorrendo, parecia uma cascata. A mãe dele, por sua vez, já falou que não vai, porque não acredita no processo, não acredita no programa. E quem foi visitá-los então foram as meia-irmãs dele, são as filhas do pai dele, né, que gostaram da Maria, pareceu também se lá, deram bem e tal. Colocaram, fizeram apontamentos. A irmã até falou da questão da hipoteca e diz que entende o lado da Maria. Então, aparentemente, ali tá tudo caminhando. O ponto, assim, que a gente teve, de repente, um pouco mais de... Até porque, rapidinho, o que acontece com essa questão da hipoteca? Ela não se sente à vontade de continuar ou ajudá-lo a pagar a hipoteca para o tempo que eles estiverem morando juntos.
Mas assim, se ela tivesse que pagar o aluguel, ela também estaria pagando pra alguém. Mas ela não sente a vontade. E ao mesmo tempo, eu acho que também pelo prognóstico de muito do que o reality... Ele é a primeira vez, acho que no Reino Unido, mas nos Estados Unidos nem todos os casamentos vingaram. No mundo todo onde teve, são poucos casais que ainda continuam casados. Então acredito que ela tem esse senão, esse pé atrás. Mas o que eles podiam fazer? Alugar a casa dele e os dois alugarem uma casa juntos. Ou compra uma casa juntos e aluga a casa dele. Aí o que ela ajudar também, se no final as coisas não derem certo, infelizmente, divide cada um por uma também parte. não sei se é tão simples assim comprar uma casa em Londres, enfim, na Inglaterra acho que deve ser mais coisa. Existe um problema imobiliário na Europa, né? Enfim, não é coisa tão simples assim. E aí um ponto que causou uma certa preocupação de quem estava assistindo em relação ao destino de Maria e Tom foi quando Tasha aparece, né? Tash aparece. Porque o que esse programa, né? Um parênteses, o que essa edição está fazendo de aproveitar os coadjuvantes também... E os triângulos, né? Mexer um pouquinho com essa... Sempre que eles podem, eles estão metendo coadjuvante lá. E aí a Tash apareceu lá. Eles fizeram uma coisa que eu acho que eu não lembro de ter feito no Brasil, um reencontro no meio, né? No meio disso, antes mesmo da despedida de solteiro, que normalmente os encontros de todo mundo acabam acontecendo na despedida, eles acabam se encontrando com todo mundo, e aí a Tasha aparece. Agora, eu achei que ela foi meio desagradável, realmente deselegante da parte dela, ter novamente se declarado pra ele. Né? Eu acho que assim, poxa, o cara tá noivo, independente de qualquer coisa, ela já falou o que sentia, ele já fez a escolha dele, aí você aproveita o momento que tá ali pra vender teu peixe. Deu uma passada de batom na boca e fala desculpa, foi rude. Nada a ver aquilo ali. Foi uma cena, eu achei assim, muito desagradável e acredito até que ele tenha realmente ficado constrangido e logo arranjou um jeito de depois, quando chegou em casa, contar pra Maria o que aconteceu. Ele até fala que a Tash falou que o amava. Eu não lembro dela usar a expressão I love you, né, ou coisas do tipo, mas de repente, lá para a cultura deles, quando a pessoa fala que está apaixonada, né, vai nessa conotação e de novo, também do não amor, sei né? se houve corte. Ou se houve corte. Porque às vezes esse programa tem corte demais, gente. Eles fazem cortes muito bem feitos, inclusive parabéns pra montagem, tá? Porque... por exemplo, enquanto eu estava vendo o diálogo da Maria com o Tom, eu vi, por exemplo, o copo encher e esvaziar várias vezes, em diferentes situações, eu percebi que eles pegaram, retalharam e botaram o começo no meio, eu percebi isso pelo copo dela. Meu amor. Parabéns. Tá vendo? Tu não percebeu isso? Não, amor. Eu teve fico vários preocupado em assistir e anotar, né? Verdade. Aí não dá pra eu ver os copinhos, mas muito bom, meu amor. Muito bom. E a Maria tava lá, né, na dela. Bolada, mas dizendo que não querendo demonstrar. Só teve uma hora que ela achou que já estava demais, que ela chegou e chamou o Tom para sentar e conversar. Né? E acho que sobre eles é isso. Alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma coisa que você acha importante falar? Eu acho até que sim, a Maria tá levando numa boa as bolas fora do Tom. Tá? Ela tá engolindo muito. Isso é uma coisa até que eu tava vendo essa semana, até onde a gente tem que engolir as coisas por amor. Tá querendo conversar sobre Não, eu tava vendo um vídeo essa semana, alguma coisa sobre isso. Eu acho que é realmente positivo você pensar. É claro que dentro de um relacionamento você tem que relevar muita coisa, você abre mão de muita coisa em prol do casal e tal, mas acho que tem que ver limites, tem que riscar ali no chão. Eu não sei até onde ela tá ultrapassando ou não o limite dela, não a conheço, enfim, mas eu acho que isso é uma coisa a ser pensada. Não sei até que ponto tem um componente cultural aí, né? Sim, também. De submissão, não sei bem como funciona, então não vou falar que é por isso, mas verdade. Pode ser. E aí vamos pra, por incrível que pareça... Porque pra Bob e... É verdade. Tem o Bob eu ia falar de outro, mas Jasmine. Vamos pra Bob e Jasmine. Assim, e assim, a gente não tá falando corrido não, tá, gente? É porque realmente foram essas coisas que aconteceram. Outra coisa falar, e aconteceu na Inglaterra o que eu havia pedido no Brasil, 6 casais. Sim. Gente, viu como é que não causa nenhum grande drama se você fizer 6 casais? E aí deu pra fazer tranquilamente, tá rolando 6 casal. E como eu tava falando, né, a gente não tá acelerando as informações, né, porque realmente não teve tanta coisa de diferente acontecendo em relação a isso. Esses 4 episódios vão ter bastante coisa, mas se você parar pra pensar em relação da edição do México, né, as coisas foram mais calmas. E não teve muita briga, muita intriga, eles brigam com classe, eles discutem com serenidade, eles dialogam.
Então você não viu ninguém jogar um copo no chão, você não viu Não, ninguém... você viu, não nessa parte. É, o né? Sam, é verdade. O Sam. Você não viu ninguém jogar nada pela janela, você não fez tantos altos gritos, você não teve nada disso. No México também não teve, mas o que a gente tá querendo dizer é que o nível de discussão é menor, assim, o próprio primeiro casal que a gente comentou, a Sabrina e o Steven, o programa fica forçando essa questão deles morarem em países diferentes, porque não tem o que falar, gente. Não tem confusão, não tem treta, assim. É o problema, é a crise deles, essa questão da distância. E assim, é o problema de você ter o experimento funcionando. E ao mesmo tempo eles mesmos já falam, olha, a gente já conversou, a gente vai morar aqui em Londres, mas ela vai manter a casa dela na Irlanda, enfim, para que se não der tudo errado, ela tenha para onde voltar, enfim. A gente não tá mergulhando as cegas, embora o amor seja as cegas, a gente não tá mergulhando as cegas nisso aí, não. A gente tá pensando. E aí, assim, não sei, eu também o componente cultural deles serem mais tranquilos. E aí eu vou dizer aqui que vou criar um paradoxo. O paradoxo do casamento às cegas. Porque ao mesmo tempo que pro programa é muito bom que os casais deem certo, para mostrar que funciona, incentivar outras pessoas a participarem, pra ruim quem tá assistindo. É ruim pro programa, porque não rende. A não ser que se você tá assistindo pela treta, né? Pelas coisas. Mas se você tá assistindo pelo amor, pelo romance. Amor, a gente assiste torcendo pra todo mundo ficar junto. Mas o que é que vira notícia? Pega os exemplos aqui do Brasil. É a treta. É a treta. Então, assim, por mais que pro programa seja importante que os casais deem certo, ao mesmo tempo é muito ruim pro programa que os casais se deem tão bem logo de cara, né? E aí, falando de Jasmine e Bob, as coisas estavam muito calmas entre eles. Também muito harmonioso, também muita sintonia, muita química entre eles. Descobrimos que Bob tem um clipe aí na internet. Isso que eu achei uma coisa legal, porque apesar dele ser cantor, ele não tá usando o programa pra promover a música dele. Ele não cantou nenhuma vez pra ela. Mas porque ele não se apresentou. Ele cantou. É um rap. É um rap, não, mentira. Ele cantou melhor que ele tivesse ficado calado. Nosso cérebro escondeu isso. Mas ele se apresenta como vendedor de produtos de luxo. Sim. Né? Então, assim, isso foi algo que aconteceu, né? E aí, eles não tem muita coisa deles acontecendo. Tanto é que a Jasmine e o Bob aparecem muito mais nos primeiros episódios da segunda parte, porque eles estão se metendo na relação da Demi com o Oli. Que também foi o nosso. Então, assim, a Jasmine resolveu tomar as dores da Demi, e aí ela em dado momento fala pra Demi assim, se alguém te machucar, eu vou te defender. Aí a Demi, que já tava toda encucada, fica mais ainda, porque... Mas isso aqui, ó, birita no goró, assim, total. Ela já devia estar altinha. Aí ela... Eu achei. E aí ela perde meio que a noção. Eu acho que muito que ela perguntou... Tudo bem, mas assim, a forma como ela perguntou... E aí depois aquilo vai escalando. Escala. Mas aí você já tá falando de como ela foi tirar satisfação com o Oli. Sim. Né? Que ela começou a querer pressionar, o Oli já tinha respondido e ela continuou pressionando, e o Oli já ficando incomodado e ela pressionando. Então no início eles aparecem muito mais por isso. Aí ela em dado momento diz pro Bob, né, que ela tem problema com redes sociais. Né, ela é ciumentíssima. Que ela é ciumenta, ela já teve problemas com outros companheiros por causa de redes sociais e tal, que ela espera não ter esse problema. Mas o grande problema entre aspas, né? O grande momento ali de tensão da relação entre os dois foi quando aparece a mãe dela, que já era uma pessoa que ela falava que ela tinha muito medo de comer a ceia, porque a mãe era controladora. Inclusive ela conta que quando era adolescente, a mãe pegou o celular dela para ficar ligando pros números, e quando era homem, ela mandava não ligar mais e bloqueava o número. Gente, assim, uma mãe asiática média, tá? Desculpem, quem não tá acostumado com cultura asiática, é uma mãe asiática média, entendeu? Tanto que na hora que eu vi, falei, Filipina, com certeza. E agora, assim, é um relacionamento meio tóxico. Meio? Uma mãe tóxica, né? Ela já tentou dar uma riscada no chão ali com a mãe, um limite pra mãe, falando, olha, não vai ser assim, eu não vou te contar tudo o que acontece na minha vida. Amanhã você vai contar assim, mas é o tipo da coisa, você fala nada e deixa eu ver, segue a vida só não contar. E a Jasmine faz uma coisa muito bacana assim pra mãe dela. Eu não vou te contar os meus problemas porque isso vai fazer com que você tenha uma visão
errada sobre ele. Uhum. Porque se eu for ficar te contando todas as discussões que um casal vai ter, você vai acabar achando que ele é um problema. Uhum. Que eu achei uma fala Maduro. muito madura da parte dela, né? E a mãe dela simplesmente fala, não, você vai me contar sim. Tá bom. Então senta e espera. Senta, Cláudia. E aí depois aparece a mãe falando, né? Sempre disse pra ela que eu sou amiga dela, que antes de falar com os amigos ela tem que falar pra mim, que eu sou amiga dela. Uma relação bem complicada. Bem Acho que fica claro também que os problemas que a mãe dela teve no casamento fez com que ela tivesse problema pra se relacionar com outras pessoas e acaba transferindo isso pra filha, e ela foi extremamente indelicada porque o Bob não fez faculdade. É verdade. Né? E aí ela, sem o mínimo tato, falou que é muito difícil as pessoas se comunicarem com quem não tem instrução. Uhum. E aí, se eu sou o Bob, eu falaria pra ela, mas a senhora tá falando comigo aqui há meia hora e a gente não teve problema nenhum ainda pra senhora me entender. Não, assim, de novo, eles são muito polidos e eles não acabam levando o que poderia levar a uma discussão. Isso é cortado pelo silêncio. Uhum. E eles conseguem fazer silêncio até com o rosto. Porque não faz uma cara. Porque eu já faria uma cara. O Bob fez. Uma cara. Mas não foi tão assim. Não foi uma cara de vou levantar daqui, ou de afronta. Vou virar essa mesa. Não, ele reage. Foi uma cara de tá complicado, né? Mas ele não vai para uma oposição. Isso já é bem positivo. Agora, para falar do Bob. Eu não sei se o Bob percebeu, porque a sogra já não deu muita confiança pra ele no começo, né? Ele tenta abraçar a sogra 2 vezes quando a sogra chega. Na primeira, ela deixa ele no vácuo, porque ela vai abraçar direto a Jasmine. Você pode até tratar isso como uma desculpa. Ela queria muito abraçar a filha, mas nem pode ser percebeu. também do asiático, né? Mas logo depois ele abraça ela e tu vê claramente que ela, no máximo, bota a mãozinha só no ombro dele, assim, der. Mas assim, de novo, pode ser uma questão do asiático. Agora, que eu tô falando uma coisa com vocês. Eu não imaginava que os britânicos fossem tão efusivos. Eles gritam, se encontram, fazem escandalozinhos, se abraçam, se beijam. Pessoas que eles mal conhecem já viram amigos. Eu tô chocada com a sociedade inglesa. E a gente tem o Bob também dizendo, né, corroborando pro Ollie que viu a Catherine dando umas olhadas pro Ollie no primeiro dia que todos os casais se encontraram, mas eu acho que foi algo muito pontual também. Acabei de conhecer a pessoa, quero olhar mais pra ela, pra cara dela, pra ver se combina a voz com a pessoa, enfim, se foi a escolha certa que eu fiz ou não, enfim. Não foi uma história que rendeu tanto, não. Achei que fosse render mais. Até a própria edição não alimentou. Da primeira parte, né, quando foi mostrar o que viria, deu a entender que seria uma coisa muito maior, e não foi tudo isso. E aí você quer falar de quem agora? Vamos falar do Fred e da Cat. Quer falar do Fred e da Cat? Fred e Cat, um casal que... Na lua de mel tava super fogoso, super antenado, super conectado. Quando vai pro apartamento a coisa dá uma certa esfriada. E aí começa a vida, começa o titi. Mas antes mesmo deles saírem de lá, eu acho que ainda na lua de mel ela faz uma pergunta pra ele se ele já havia traído alguma namorada. E ele é sincero e fala que sim. E é aí que a casa cai, né? E aí ela fala, acho que até em off, não sei se ela fala pra ele, mas acho que ela fala em off, que ela já foi traída em todos os relacionamentos dela. Então a traição é uma coisa muito complicada pra ela. Ela não queria se relacionar com uma pessoa que já tivesse traído alguém. E aí ela fala que quem traiu uma vez trai sempre. Eu acho bem possível. Mas, de novo, também acho possível que ele tenha conseguido verificar o que ele fez, enfim. Aí ele conta que a menina foi que descobriu, ficou magoada. Ele chega a chorar no episódio. Achei super fofo, beleza, maravilha. Mas, eu não sei, às vezes alguma coisa estranha tem com o Fred. Ele faz umas caras muito estranhas. Eu não sei. Ele faz umas carinhas. Coisa estranha com esse menino. Porque ele é lindo. Ele é gente boa. Eu achei ele mais bonito no começo. Mas tem alguma coisa estranha. Ele tem um olharzinho de psicopata. Se tu sabe o que é, se você pensa como eu, me escreve aqui pra mim o que você acha que tem estranho nele. Ele tem um olharzinho de psicopata. Ele tem um olharzinho de Norman Bates. Eu não sei. Aí... Norman Bates do filme Psicose. Ele tá sempre bem. Mesmo quando ele não tá. Ele tem um ar assim meio blasé, não sei explicar. Mas agora assim, eu entendo que algumas piadinhas fora do momento, ela também ficou muito irritada. Então com algumas brincadeirinhas, algumas criancices dele, algumas brincadeirinhas excessivas,
começaram a irritar ela. Eu concordo, eu também ficaria irritada. Porque demais, assim, enche o saco. Esvazia a própria piada. E eu acho que ele não consegue entender muito time. Parece-me que ele nunca namorou ninguém há muito tempo. Acho que ele é um cara que tava... A família já tava meio que... Nossa, não arranja ninguém. Amém. Aí tem uma situação até bem engraçada, porque eles vão visitar a família dele e a mãe dele fala pra Catherine que ele é muito leal e fiel. Ela... a Catherine faz uma cara assim do tipo, a senhora não sabe o que seu filho andou fazendo por aí, né? Ela faz uma cara assim. Ela faz uma carinha de... Então, né? E aí eu acho que depois disso, da traição, a relação deles realmente ficou muito complicada, porque o que parecia que ia ser o problema da relação entre eles era justamente o Ollie. Só que aí a Catherine descobre que os caras entenderam que foi o Ollie que terminou com ela, ela acha que tem que tirar satisfação. O Fred, no primeiro momento, fala pra ela que acha que... Não precisava, mas se você quiser ir, vai. Mas ele falou, se você acha que isso vai ser importante pra você... Ela conversa com ele. Chama ele pra conversar, eu vou te apoiar. E aí quando ela chama o Ollie pra conversar, eles realmente conversam muito numa boa. Ela fala, fiquei sabendo que aparentemente você falou que foi você que terminou comigo, que não sei o que, quando não foi assim, o Ollie falou, não lembro, mas se eu falei algo nesse sentido, não foi isso que aconteceu, peço desculpas, eu fui com o intuito de terminar, mas você foi mais rápido do que eu, e aí eu fiquei, pediu pra terminar, e eu fiquei aliviado de que nós dois estávamos na mesma página. Aí eles ficaram conversando. Mas ela é meio flertadora mesmo. Ela até depois flertou com outro cara. Ela tem um estilo de conversa flertador. Ela mesma reconhece isso. Com outro cara não, né? Com o Sam. Com o Sam, verdade. Com o Sam, que voltou pra nos irritar de novo, né? O dom pra irritar alguém como é o Sam. Mas a gente fala do Sam daqui a pouco. E aí a relação... E mesmo isso, a situação do Ollie ficou resolvida ali. Não foi um problema para eles. O Fred falou no início que ficava um pouco assim incomodado com a situação, mas nada que o preocupasse. E realmente não preocupou, porque isso não se tornou mais assunto para eles em momento nenhum. O que é uma preocupação pro Fred é a grana. Porque o Fred mora num casarão. Vocês viram, gente? Que casa bonita, bem decorada. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, desculpa. Mas teve uma pessoa que veio nos comentários explicar qual é a situação do auxiliar funerário, né? Até explicou que não necessariamente ganha diretor bem, funerário. Essas coisas todas. Mas no caso do Fred, parece a casa da família dele também é linda. Gente, no meio da sala tem uma clarabóia. Parece que é a coisa mais linda do mundo, assim. Uma clarabóia em formato de pirâmide, parece. Que ilumina a sala. Casa espaçosa. Que piso lindo. Adoro pisos. Me parece que tem morrido bastante gente em Bolton, né? Porque... Casa linda, gente. Família, a situação ali tá complicada. Tudo bem que não é Londres. É um pouco mais afastado. Mas mesmo assim, a gente já viu os preços. Não é barato morar lá, não. Se eu ouvi certo, não é barato, não. Agora, Bolton é uma cidade, assim como Londres? Pode ser um distrito. Não, distrito, sei lá. Explica aí pra gente. Por gentileza. Ajuda a gente aí quem mora em Londres. Tinha uma pessoa aqui que mora em Londres que pode nos ajudar sobre isso. Mas eu achei a casa belíssima. E aí ele criou uma situação muito desagradável, porque ele perguntou pra Catherine o que ela acha, né, dele deixar o dinheiro todo dele. Ele quis propor um acordo pré-nupcial. Aí eu pensei, ela não vai gostar, mas ele vai querer fazer um acordo pré-nupcial caso ele se separe, mas não. O que deu a entender ali é que ele quer fazer um acordo para caso ele faleça, o dinheiro dele vá para a irmã. Eu entendo, gente, que assim, isso para nossa cultura é um absurdo. Amor, qualquer cultura do mundo é um absurdo. Assim, que ele chegasse para ela e falasse, olha só, eu gostaria que você compreendesse que eu gostaria de deixar uma parte do que eu tenho. É tudo ser falta de um advogado. Mim, podia fazer um acordo seguinte, porque primeiro, realmente, o casamento às cegas é uma coisa muito arriscada. E você, quando envolve patrimônio, é um problema. Eu não sei como é que é o casamento lá, e se realmente vai ser casamento. Se for comunhão universal de bens, é um problema sério. E aí, se fosse comunhão parcial, beleza. Agora, se for comunhão universal, é um problema seríssimo.
E aí a pessoa às vezes fica casada com você meses e vai levar metade das tuas coisas? Não acho justo. Então o que se poderia realmente fazer um pacto nupcial? Do tipo assim, se nos separarmos nos 3 primeiros anos, você não leva nada, fica tudo com a minha irmã. Se nos separarmos depois ou tivermos filhos, você vai fazendo cláusulas, entendeu? Isso eu acho que era justo, porque assim, tem que procurar um advogado. Não, cara. E para escrever um pré-nupcial legal pensando nesse aspecto. Aí, juridicamente, para mim não me ofende, eu acho justo, correto. Cara, eu não veria problema nenhum ele querer propor um pré-nupcial pra ela. Eu acho que o que me incomoda é um pré-nupcial caso ele faleça pra ficar pra irmã. Gente, se ele morrer depois de um mês, beleza, é muito discutível, mas dá pra entender. Mas, pô, foi o que a amiga dela falou depois. E se vocês tiverem filhos? Foi o que eu falei, tinha que fazer essas cláusulas. Sim, meu amor, mas ele não propôs isso. Aí a ideia se torna absurda. Mas, de novo, é porque falta procurar um advogado. Quando procurar um advogado, até ela também tem que procurar um. Não acho bom levar um só dele, não. Para poder discutir essas questões, e eu acho que eu proporia isso. Vamos fazer uma graduação, porque, claro, nos 3 primeiros anos, sei lá, ou até ter filhos, enfim, você vai graduando isso. Acho que é plenamente saudável. Ou você propor uma indenização no caso de separação ou divórcio também é outra questão. Eu não sei, de novo, eu não conheço a legislação inglesa, não sei como é isso. Se você também está em Londres e sabe, conta pra gente aqui. E aí a Ana acha, inclusive, que o Fred está procurando, está começando a procurar motivos para acho que ambos. Acho que é um caso que não vai muito longe isso aí não, gente. Por isso que eu acho que o pré-nupcial é muito válido, porque isso não vai longe não. Eu acho que eles são muito confusos. Mas a Catherine, e muito imaturos os dois. A Catherine reclamou que não recebe tanto carinho dele. E aí, na verdade, você entende que não é só uma questão de carinho, ela sente que falta um pouco de atenção e de presença masculina dele, que é muito contraditório. De ser um homem viril. Uma vez que ela ficou bem impressionada. Mas eu acho que, de novo, acho que ela às vezes acha que ele é meio garoto, entende? Tem uns comportamentos assim de garoto, entendeu? Não chega a ser um Sam, né? Mas acho que é isso que ela tá querendo dizer. E ela ficou chateada também, porque quando volta o pessoal das cabines, né, para participar desse primeiro reencontro aí, ele fala várias vezes que a Charlotte é muito atraente. E é bonita, tá bonita de laranja. A Charlotte é uma das mais bonitas da edição. Ela e a Ellie, eu acho o nome, foi uma que apareceu Ellie também. Uma das mais bonitas da edição, acabaram não ficando com ninguém, paciência, o objetivo do programa não é ficar por beleza. Exato. E aí ela ficou muito chateada porque o Fred ficou repetindo isso, mas o Fred também falou pra ela, pô, tu já falou não sei quantas vezes aí que o Sam é a cara do teu ex-namorado. Verdade. Isso foi outra verdade. Entendeu? Eu tava esperando a hora que ela falou, não, peraí, ele é meu ex-namorado. Eu também fiquei achando. Eu tava esperando a hora que ela falou, porque ela falou... Ele mentiu o nome, porque pra mim ele falou que se chamava Matt, e agora ele é Sam. Entendeu? Eu já fiquei esperando esse plot twist e não aconteceu. Ela repetiu isso várias vezes, cara. E aí, assim, eu só fiquei esperando o plot twist, eu nem me toquei nisso, mas depois que o Fred falou uma verdade. Ela ficou tão chateada porque o cara falou ali que a outra era atraente, o que ele pisou na bola realmente. Mas ela fica dizendo lá 5, 6 vezes que o Sam é a cara de um cara que ela já namorou. Não é legal. Não é legal. Ele pode se sentir desconfortável também. E ele nem falou nada disso. Vero. E ela ainda depois foi dar trela pro Sam, que foi que a gente comentou, que ela ficou lá rindo. Aí ele mostrou o anel que a Nicole deu. Ela falou, eu quero o seu anel pra mim. Deus mole que não sei o que, isso, aquilo, outro. Muito complicado, né, Catherine? E aí, quando ela vai conversar com as amigas, anota aí essa frase, porque tem um vídeo aí, eu não sei se foi do México, que a gente falou pra tu anotar. Foi do México, foi isso que falou, se não se importa, porque se intrometes. Porque opinas. Porque opinas. Uma bela frase. Agora você tem a frase da amiga da Catherine pra anotar aí. Vocês precisam ver se estão na mesma página, porque parecem que estão em livros diferentes. Pô, isso daí, cara... Isso aí é poesia. Pena que a gente não tem Orkut. Pô, isso aí no Orkut ia fazer um sucesso do caramba. Com certeza. Ia ter um grupo cara do Orkut. Vai ter comunidade. O dono do Orkut se encontrou de novo com foi por isso que eu lembrei. Ele falou que vai voltar. Vai voltar com o Orkut. Não sei se vai ser o Orkut, mas tá voltando com uma rede social nova focado em comunidade. Aí vai ter uma comunidade dessa aí.
Você... Porque se não te importas porque opinas, e a outra vai ser essa daí. Verifique se você está na mesma página e no mesmo livro. Se não se importa porque opinas é muito o nome de um grupo do Orkut. Inclusive, quero saber se você é a favor da volta do Orkut. Eu sou. Outra coisa se voltar, eu vou estar lá, com certeza. Vocês me encontram lá fácil. Outra coisa que eu lembrei também, que a gente estava conversando, que ia perguntar pra vocês, a gente ficou impressionado, porque algumas pessoas começaram a dizer de onde estavam assistindo a gente. Verdade. Então, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo a gente. De onde você está assistindo a gente, conta aqui pra gente. Tá? A gente ficou bem feliz e bem impressionado, inclusive. E os pais dela foram visitar, eu nem lembrava que ela era adotada, né? E ela mesmo fala que isso acabou deixando marcas nela. Mas eles são 2 fofos. E os pais dela... Mas a Ana botou mais como assim, se fosse uma oposição. Não, tipo, não, é mais de somar mesmo. Eles são bem fofos, assim, foram muito educados. Todos os pais, exceto a mãe da Jasmine. Tom, que não quis nem dar uma da graça. Essa aí nem tem como você falar. E a mãe da Jasmine, que foi indelicada. Né? Os outros pais foram muito tranquilinhos, na verdade. Até a mãe da Maria, porque Maria esperava coisa pior, ela foi fofa. Quem tomou as rédeas foi a irmã. No final, a irmã deu uma prensa nele, mas no final a mãe aceitou e ficou tudo bem. E eu acho que é disso. Isso. Pra falar deles também. É potencialmente o casal que não vai se casar, inclusive. E eu quero dizer o seguinte, que eu quero parabenizar a direção e novamente a montagem, porque tirou leite de pedra, tá? Parabéns. Ficou legal, gostoso de assistir. Eu adorei, eu tô gostando muito do Reino Unido, porém não acontece tanta coisa assim. Então, parabéns, direção e montagem. Sensacional. E aí, vamos falar agora de Ollie e Demi. Aham. Ollie se desculpou então com a Catherine quando eles foram conversar, mas a Demi continuava com aquela cara de tristeza do Divertidamente. Gente, olha, eu vou te falar, eu tenho... Graças a Deus que ela melhorou, ela superou. Porque eu não ia aguentar até o final dos episódios essa garota nessa vibe de tristeza. Que saco! Que chata! Sabe? Parece que os outros sentimentos chegaram ali no... Cara, e aí... No 7º de novo, episódio, aí a cara dela ficou tão triste, ela tão pra baixo, que aí a Jasmine se achou na obrigação de tomar as dores e ir pra cima do cara. Quando realmente o cara não tinha feito nada. E assim, ele não é o tipo de cara que eu gosto, não vou com a cara dele. Sei lá, alguma coisa também no Ollie não me atrai, mas assim, ele não tá se comportando mal com ela. Aí acaba tomando um sacode da Jasmine por causa da cara de B da... De boba. De tristeza, de derrotada, sei lá do que, Porque tu falar de B pode parecer uma coisa muito pior, uma cara de boba. E assim, e aquela cara... E aí depois, ela vai ao longo conseguindo... Ela vai se sentindo cada vez mais segura, ela encontra os amigos, ela encontra, aí ela vai, sabe, vai subindo os degraus. Ela ficou muito tensa com a conversa do Ollie com a Catherine, e aí, inclusive, antes deles encontrarem todo mundo, ela de propósito esquece de falar da Catherine pra forçar pra ver se o Ollie ia falar, né? Não forçar, mas pra ver se o Ollie ia falar. O Ollie fala, ela já faz uma cara de Pô, ela criou a situação pro Ollie falar, e o Ollie fala e ela fica chateada. Gente, por favor, né? Por favor. E assim, o Ollie no começo, ele tava complicado, até porque assim, ela quis tocar no assunto, ele não quis conversar. Ele teve muita dificuldade de tocar de seguir conversas delicadas com ela ali no 5º e no 6º episódio. Mas eu acho que depois que ele falou que tem TDAH... Gente, o que era ele no supermercado? Aí depois que ele falou que tinha TDAH, eu falei, cara, então perfeito. Porque ele ficava mexendo em tudo com uma criança no supermercado. Porque ele falou que inclusive o nível dele não é o caso dele, né? Não é um caso tão leve. Ele falou que é grave. Ele falou que eu não consigo terminar de ler o livro até hoje na vida. E gente, assim, eu já achei assim, uma vitória ele conseguir ficar nas cabines tendo um TDAH. Desse nível, né? Verdade. Eu achei também que ele eu achei que ele tá se esforçando e ele tá aceitando muito bem a questão de não ter sexo. Que eu não sei se é bem uma escolha do casal ou só dele.
Já eu tinha entendido que ela falou que só ia ter sexo depois do casamento. Não, ela tava rindo. Teve. Eles já transaram. Até porque depois a Maria pergunta como estão as coisas, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí ela fala, não vou falar sobre isso, rindo, que é quando ela fala, só faça um sexo depois do casamento, que não sei o que, isso, aquilo. E começa a rir. Já rolou. Eu não tinha entendido isso, me escapulia, que tô cansada, gente. E assim, nessa pequena discussão que o Oli teve com a Jasmine por causa da Demi, o Oli realmente fica muito irritado, e aí ele fala pra Demi que a vontade dele é ir pra casa, e aí depois de conversar com ele, ela fala, então vai. Né? Naquela hora eu pensei, vai dar ruim, o caldo vai entornar. Acabou. Porque assim, eu acho que o correto seria ela falar assim, não, fica, vai desestressar, as coisas vão dar certo, aí já passou. Ou então vamos. Não vai. Né? Vai tomar um drink, vai levar o rosto no banheiro. Se fosse o contrário, se fosse a Demi falando que queria ir pra casa e o Oli falasse, então vai, a Jennifer ia pular no pescoço do Oli. Entendeu? Ia falar, você não é um bom companheiro, você tá fazendo a minha amiga sofrer, que não sei o quê. O próprio Oli também ficou meio... sentiu que tinha alguma coisa ainda estranha em relação a Catherine, e aí o Bob confirmou que ela ficava olhando pra ele, mas acho que foi algo que... Curiosidade. Que o dia... Né, 24 horas depois o troço primeira coisa que eles se passou. encontraram e tal. Agora... depois que a Demi encontra os amigos, realmente o astral dela melhorou muito. Foi o que eu falei brincando, parece que os outros sentimentos chegaram. E aí depois ela encontrou a família dela, melhorou mais ainda, enfim. E a cara que ela tem é a cara do pai, né? É igualzinho. Aquela carinha assim, meio pra baixo. Você nem de DNA, gente. É a cara do pai. Tu começa a entender DNA muita coisa ali, mas a conversa do pai com o Oli foi bem tranquila, né? Foi bem proveitosa. A gente não viu familiares nem colegas do Oli. Tanto é que, inclusive, quando eles vão provar a roupa, o Oli leva o Aaron, o maior coadjuvante de todas as edições do Casamento às Cegas. Assim como o Bob, a gente não comentou, mas o Bob também não apresentou nenhum parente, nenhum amigo, não. Verdade. Tá? E eu acho que é isso, né? Vamos falar, então, de Nicole e Benaya, que, na verdade, a gente acabou invertendo, porque eles são o primeiro casal a aparecer no 5º episódio. E aí... Desculpa. A Nicole pede desculpas pro Benaya, fala um monte de troço lá. Diz que percebeu que errou, que... E aí ela usa uma expressão, mas não fica claro muito bem por que ela resolveu não ficar eu acho que faltou primeiro pra mim assim, 2 dias depois... Uma semana depois, quantos dias depois? Porque assim, de alguma forma, a galera tava na Grécia, não sei também quanto tempo demorou pra eles irem pra Grécia, a galera tava na Grécia e ela tava ali num café esperando o Benemaia chegar. Quando ele chega... Benaya. Benemaia da onde, gente? Existe um personagem chamado Benemaia. Quando ele chega, ela vai se desculpar. Eu não consigo entender até agora, primeiro nem porque ela escolheu o Sam pela primeira vez, e depois como ela fica quando o encontra, porque não rolou beijo entre eles. Ele parece muito reticente, ele fala umas frases assim que não são legais, mas depois a gente fica sabendo que eles chegaram a ter um encontro depois na casa dele. O Sam falou frases que não são legais, soltas? No momento do encontro, a primeira vez que se encontra, mas sim. Tudo que o Sam fala são frases soltas que não são legais. Até aí não é surpresa nenhuma. Não. Mas ela também não se percebe. Não sei o que aconteceu exatamente nesse momento aí, que ele diz que ela não nega isso, que ela quis fazer sexo e ele não. E aí ele fica esfregando isso na cara do... E na cara dela também. Na cara dela e do Benaya. Né? Como se isso fosse um trunfo. E aí tipo assim, então você tá assim comigo porque eu não quis fazer sexo com você. Depois ele vai falar a mesma coisa pra ela. E ela não discute com ele sobre isso. Sendo que quando ele chega lá no reencontro, ele não cumprimenta a Nicole. Ela tá do lado do Benaya. Ele chama o Benaya pra conversar. O Benaya não vai e ele não dá boa noite pra Nicole, né? Mas Nicole vai conversar com Benaya, pede desculpa para Tibum, Benaya aceita,
e aí pede ela em casamento, e eles acabam brotando na Grécia 2 dias depois. Foi até bom para ajudar a dar uma desanuviada no clima que estava lá ainda, porque A tristeza tava lá a enchendo o Demi com saco. aquela cara dela lá, então o troço estava meio estranho ali, tava todo mundo percebendo que o clima não estava bom. Gente, desculpa de eu estar com sono, são 3 da manhã. Ai meu Deus do céu, não quero nem saber como eu vou acordar amanhã. E eles chegam, alegria para todo mundo. Mas a relação deles está muito boa, eles parecem muito apaixonadinhos. Mas o Benaya não pode ouvir o nome do Sam, que ele se transtorna assim de uma maneira que me preocupa um pouco, eu não sei até que ponto isso é um red flagzinho. Tá? Porque ele realmente se transtorna muito. A gente fica sabendo, inclusive, que a família que o Benaya, quando leva o toco da Nicole, vai para a Alemanha, ele vai passar uns dias com a mãe, com a irmã. A gente descobre que... Imagina, tipo assim, eu tô sofrendo de amor, eu vou pra Alemanha sofrer. Que beleza, gente. E aí a mãe e a irmã contam que ele não estava se alimentando, inclusive, que ele realmente ficou muito mal, que para mim é possivelmente um outro red flag, mas não vou entrar nesse debate agora. Só que quando a mãe dele e a irmã chegam, o crente que elas vão estar super armadas contra a Nicole, elas estão super de boa. Gente, e esse povo tem a facilidade de chorar, de se emocionar, de mostrar as emoções. E assim, parece inclusive emoções assim, genuínas, porque eles transformam assim numa emoção assim controlada, mas assim, você vê que tem emoção neles, sabe? Coisa chique, elegante. E aí tem essa situação, né, de que o Sam vai no reencontro, a Nicole devolve as joias para ele, o que já deixa claro que os participantes de alguma maneira já sabiam que os outros participantes iam aparecer, então quando faz aquela surpresa de meu Deus, é uma semi-surpresa, né, de repente ficam sabendo assim, ó, vai aparecer gente aí dos pods, né, das cabines. Ela não sabe que horas, não sabe quem, nem como, em que contexto, mas vai aparecer aí. O Sam não gostou de receber de volta, foi super deselegante mais uma vez, porque aparentemente é o jeito Sam de ser. E aí o Benaya acaba indo tirar satisfação com o Sam fala de que ele que não quis transar com a Nicole. Aí o Benaya ri da cara do Sam e vai embora, porque ele percebe que não adianta ficar querendo bater papo ali com aquele idiota. Só vai dar palco para o maluco dançar. E realmente depois disso o Sam some. Os pais da Nicole vão visitar eles no apartamento e ela tinha muito receio de como que ia ser, porque ela já se separou uma vez, dos pais não confiarem. Mas o Benaya é o Jesus europeu, né? Então, quem não vai gostar do Jesus europeu? Né? Aquela vibezinha, né? Tô de boa. Mas a irmã dele levanta umas red flags aí bonitas, quando ela fala que ele não costuma ficar parado, ele é nômade, que a gente nunca sabe quando ele vai nem quando ele vem, né? Mas ele já falou um pouco sobre mas isso. Mas que ele né? precisa se assentar e tal, que, sei lá, ela não sabe se ele vai ser capaz de se acomodar, mas quem sabe por amor, né? Tá muito apaixonado. E dá pra ver mesmo na cara dele que tá muito apaixonado. Não, os dois estão muito apaixonados, parecem dois adolescentes. Ele mais. Não, acho que ele mais. Eu acho que ele consegue demonstrar mais, mas ela também, quando tá perto dele, ri o tempo todo. Tudo é elogio. E aí voltando... Eu acho que os casais, como tudo, estão muito apaixonados. E aí voltando... o Fred e a Catherine também? Não. E aí, só voltar pros pais dela, eles estão rindo muito, né? Quando ela fala que vai casar, eles fazem uma cara de espanto, assim. Mas no final também parece que deu tudo certo. Todo mundo aceitou bem. Ou pelo na classe. Né? É isso. Terminamos todos? Terminamos todos. Então, se você chegou até aqui... Peraí, calma aí, pessoal. Vamos lá. Fred e Catherine. Não. Se casar, divorciar logo em seguida. Ollie e Demi. Não sei. Vão casar. Nicole e Benaya. Sim. Jasmine e Bob. Sim. Maria e Tom. Sim. Até agora só o Fred. E aí semana que vem a gente vê que errou tudo, né? Escreve aqui nos comentários também quem você acha que vai casar e quem você acha que não vai casar. Deixa registrado aqui a sua aposta pra você ver se você é percebedor assim, de casamento, de amor ou não. E aí temos avisos importantes para dar. Né? Primeiro, só lembrando para quem não está aqui há mais tempo, que a gente já falou, nós somos professores universitários, na verdade, então
nesse período que saiu o Casamento às Cegas México e Reino Unido, a gente estava no nosso recesso. Semana que vem esse recesso acaba. Na verdade já acabou essa semana, mas a gente não estava na sala de aula propriamente dito. A partir da semana que vem a gente já vai para a sala de aula. E aí, isso não permite que a gente consiga assistir coisas todos os dias e gravar todos os dias. Então vocês pediram pra gente, por exemplo, fazer também, acompanhar o Estrela da Casa. Só que a gente não tem condição, gente. A gente realmente não tem tempo para conseguir acompanhar um reality show todo dia, para poder fazer o resumo, vídeo todo dia, por exemplo. Porque a gente também assistir 7 dias e fazer o vídeo só num dia, não vai ser interessante para vocês, não vai ser tão legal aqui pra gente também. Então a gente optou por não nem tentar fazer, porque a gente sabia que não ia dar certo. Agora, isso também interfere na produção dos programas que a gente já está acompanhando. Então a Ana comentou, a gente está gravando isso daqui 3 horas da manhã. A gente espera conseguir lançar o vídeo na quinta, né? Assim como a gente lançou o primeiro do Reino Unido, só que a gente não sabe se vai conseguir. Se a gente não conseguir lançar na quinta, a gente vai lançar na sexta, que era quando a gente lançava do Muquiranas, mas o Muquiranas já acabou a temporada, tá? E aí a gente vai ver como vai ficar essa organização, mas a ideia é manter Reino Unido na quinta e México na sexta-feira, no sábado. Pelo menos enquanto a gente não chegar a 1 milhão de inscritos, a gente vai precisar trabalhar para poder se sustentar e fazer vídeo, poder pagar a Netflix, né? Senão ninguém tinha uma poder assistir Netflix, a gente tem que trabalhar. Como a gente falou no início do vídeo, a gente chegou a 1000 inscritos, então a gente vai pensar em alguma live maneira aí para poder celebrar. A gente ia fazer uma live sobre Muquiranas, mas a gente percebeu que o hype já deu uma esvaziada, então a gente quer fazer uma live bem maneira de 1000 inscritos. E se você chegou até aqui e não se inscreveu nesse canal, não deixa de se inscrever, clica no sininho pintadinho para receber todas as notificações, que toda semana está saindo um vídeo novo por aqui. A gente vai tentar voltar com shorts também, inclusive. Tá saindo filme por aí, a gente é um canal não apenas de reality show, a gente fala de entretenimento de um modo geral, então a gente vai continuar fazendo shorts aqui sobre outros produtos que envolvem entretenimento. E escreve aqui nos comentários também se vocês conhecem um reality show, Amor ou Falsidade, que tem lá na Netflix, que saiu no ano passado, que se vocês quiserem a gente vai fazer um vídeo sobre ele também. Verdade. Valeu, até a próxima. Até o próximo vídeo.